Olá! Olha, todo mundo já passou por aquela frustração de um trabalho caótico, né? Onde as tarefas vão se empilhando e parece que nada nunca termina de verdade. Mas e se existisse um jeito de transformar esse caos todo num fluxo suave e produtivo? Pois é, essa transformação tem nome: Kanban. É um método que foca não só em fazer mais coisas, mas em criar um ritmo de trabalho que seja mais inteligente e principalmente mais sustentável. Para a gente entender o poder do Kanban, a gente precisa começar com uma pergunta bem humana. Por que a gente se sente tão bem quando percebe que está progredindo? A resposta, olha, tem uma psicologia fascinante por trás, que se conecta diretamente com a nossa felicidade no dia a dia do trabalho. E o mais legal dessa frase é que não é só um pensamento bonito, é ciência. Pensa só, no estudo gigantesco, pesquisadores analisaram mais de 12 mil diários de funcionários, e a conclusão foi surpreendente. O que mais impulsionava o humor, a criatividade e a motivação não era o salário não, era a sensação de estar fazendo um progresso constante em algo que tem significado. Então tá, se progresso é a chave, como é que a gente consegue sentir isso de forma consistente? A primeira prática fundamental do Kanban responde a isso de um jeito brilhante, tornando o trabalho visível. Afinal, fica difícil sentir que a gente está avançando se não dá nem para ver o caminho, certo? E a ferramenta para essa visualização é o famoso quadro Kanban. Na sua forma mais básica, são só 3 colunas: a fazer, fazendo e feito. Pode até parecer simples demais, mas o ato de mover uma tarefa por esses estágios, nossa, isso cria uma clareza poderosa. De repente, aquele trabalho que era invisível se torna visível, e fatos sobre o nosso processo que antes estavam escondidos começam a saltar aos olhos. E aqui a gente chega numa distinção que é crucial. Muita gente acha que ter um quadro com post-its significa que está usando o Kanban, mas não é bem assim. O quadro é só a ferramenta, a ponta do iceberg. O verdadeiro poder vem do método Kanban, um sistema completo de princípios e práticas que gerencia o fluxo. Sem esse sistema por trás, o quadro vira só uma lista de tarefas um pouco mais bonita. Agora vamos para a segunda prática fundamental do Kanban, e essa aqui, olha, pode parecer meio estranha no começo. A ideia é que, para a gente acelerar de verdade a entrega, a gente precisa fazer menos. Parece um paradoxo, né? Mas vamos entender o porquê. Pare de começar e comece a terminar. Esse é o mantra que resume tudo. A cultura de trabalho tradicional geralmente recompensa quem está sempre ocupado, começando um monte de coisas ao mesmo tempo. O Kanban vira essa lógica de cabeça para baixo. O valor não está em começar, está em terminar. O foco é levar uma única tarefa até a linha de chegada o mais rápido possível. E como é que o Kanban força essa mentalidade de terminar? Através de uma regra bem simples, mas extremamente poderosa. O limite de trabalho em progresso, ou WIP, como é mais conhecido, é basicamente um número máximo de tarefas que podem estar em cada etapa do fluxo de trabalho ao mesmo tempo. Por exemplo, se o limite de WIP na coluna fazendo é 3, isso significa que a equipe só pode trabalhar ativamente em 3 itens. Ninguém, absolutamente ninguém, pode puxar uma nova tarefa enquanto um desses 3 itens não avançar. O que isso causa? Força a colaboração. Em vez de cada um começar a sua própria tarefa, o time inteiro se pergunta: como a gente pode ajudar a concluir o que já está em andamento? Isso muda completamente a dinâmica do trabalho em equipe. A analogia do malabarismo aqui é perfeita. Tentar ser multitarefa é como jogar 10 bolas para o ar de uma vez. O resultado é o caos e todas elas caem no chão. O Kanban nos ensina a focar em pegar só algumas bolas com sucesso. O foco não gera só qualidade, ele gera conclusão. E quando a gente combina essas duas ideias, visualizar o trabalho e limitar o que está em progresso, aí uma mágica acontece. O fluxo de trabalho deixa de ser caótico e se torna estável. E um fluxo estável se torna uma coisa incrivelmente valiosa, previsível. A equipe para de só apagar incêndios e se torna uma máquina de entrega consistente. Esse mecanismo cria o que a gente chama de sistema puxado, um conceito genial que veio lá das linhas de produção da Toyota. Em vez de o trabalho ser empurrado para a equipe, sobrecarregando todo mundo, a própria equipe puxa uma nova tarefa. E só puxa quando termina a anterior e tem capacidade. Isso protege o sistema contra a sobrecarga. É genial. E um dos maiores superpoderes de um fluxo gerenciado é que ele funciona como um raio-x para o processo. Os problemas simplesmente não têm onde se esconder. Os gargalos, sabe, aqueles pontos que atrasam o sistema inteiro, eles se tornam dolorosamente óbvios para todo mundo ver. Esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Olha só como a etapa de implementação tem uma capacidade bem menor que as outras.
O que acontece? O trabalho inevitavelmente vai se acumular antes dela, deixando a equipe de testes ociosa. Isso nos ensina uma lei fundamental dos sistemas. O fluxo inteiro se move na velocidade do seu ponto mais lento. E aqui está a mudança de mentalidade mais radical do Kanban. O objetivo deixa de ser manter as pessoas ocupadas o tempo todo. O objetivo passa a ser melhorar a velocidade do sistema inteiro. Se o pessoal de teste está ocioso, isso não é um problema para ser resolvido com mais trabalho. É uma oportunidade para eles ajudarem a resolver o gargalo que está lá na implementação. E isso nos leva ao coração da filosofia do Kanban. Ele não é uma revolução que chega para virar tudo de cabeça para baixo, não. É um método de mudança evolutiva. A ideia é começar exatamente de onde se está e fazer pequenas melhorias, uma de cada vez, minimizando a resistência e o medo da mudança. E essa abordagem se apoia em 3 princípios muito respeitosos. Primeiro, comece com o que se faz agora, sem mudanças drásticas. Segundo, todo mundo concorda em buscar melhorias pequenas e contínuas. E terceiro, e talvez o mais importante, incentive a liderança em todos os níveis. Qualquer pessoa na equipe pode e deve sugerir melhorias. E por baixo de tudo isso, existem valores fundamentais. A transparência, que o quadro Kanban torna inevitável. O equilíbrio, que os limites de WIP ajudam a criar. E o respeito pelas pessoas e pelo processo atual, que guia essa melhoria contínua. Tudo isso, claro, com o foco no cliente, que é o propósito final de otimizar o fluxo. E quando todos esses princípios e práticas se juntam, os resultados são transformadores. Uma qualidade maior, porque tem menos pressa e mais foco, uma previsibilidade muito melhor, porque o fluxo é estável, e talvez o mais importante, uma equipe com um moral mais elevado, livre daquela sobrecarga constante e sentindo aquele progresso significativo que a gente viu lá no comecinho. E para a gente fechar, fica a reflexão. A gente viu que a visualização é o primeiríssimo passo para qualquer melhoria. Então a pergunta é: qual processo, seja no trabalho ou na vida pessoal, poderia ser transformado hoje simplesmente ao ser desenhado em um quadro?